Em entrevista à Rádio Clube Pernambuco, Lula voltou a defender a regulação da mídia e afirmou que é preciso impor regras para o funcionamento da internet e para o sistema de televisão. O petista ainda negou que esteja defendendo a censura e afirmou que ele é vítima de censura desde 2005. Eu vou dizer para você o que eu quero fazer. É preciso que haja regulamentação na imprensa. Você não pode regulamentar a imprensa escrita. Mas você tem internet para regular, você tem o sistema de televisão. A última regulação no Brasil foi de 62. Ou seja, o que você quer regular? O que você quer estabelecer determinadas regras, sabe, de civilidade nos meios de comunicação. Sabe, não adianta as pessoas falar que eu quero impor censura. Eu sou vítima de censura. Aliados de Lula já o aconselharam a abandonar o tema, que é considerado delicado e arriscado. A gente vai a Brasília para análise de José Maria Trindade, que diz dessas declarações. Mais uma vez, Lula vindo a público falando em regulamentação da mídia, regulamentação do sistema de internet, do sistema de televisão. Salve, Zé, boa noite. Foi vítima, diz que foi vítima de censura e gosta da censura, né? É aquela história, né, que é a síndrome de Moscou. Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, Augusto. Boa noite, Fiuza. Muito boa noite, Ana. Boa noite a todos. Olha, ele vem batendo nessa tecla, né, de censurar, de controlar, e se arrepende muito de não ter feito isso durante o tempo em que o PT esteve no poder. Ele, em entrevistas, ele antecipou. Nós fomos muito bonzinhos com as televisões e deixamos... Que não tem que deixar nada. Um presidente da República tem que ser assim como o presidente Jair Bolsonaro, transparente, aberto, apanha e muito, mas mesmo assim diz que as televisões têm direito. Aí ele reclama e responde. Responde através da internet, de outros meios, aqui, né? Mas responde. É assim que tem que ser a democracia. O Lula disse que foi vítima da internet, ele deveria ter horror a isso, horror a qualquer tipo de censura, né? Não se pode flertar com esse tipo de pensamento. Uma democracia, ela é composta por várias características. Uma delas é o voto direto, livre, aberto. A outra é a liberdade de imprensa, a liberdade de pensamento. Existem outras características da democracia. Dizer que na Venezuela existe votação, que aquilo não é eleição, é uma votação e que é uma democracia, é que entorta a cabeça desse pessoal. E é muito claro, Lula, a tentativa dele de censurar, a fome de censura é tão grande que quer chegar à internet. Todos sabem que é quase impossível censurar a internet. Porque perfis podem ser colocados em outros lugares e como o governante ou como o ditador do Brasil que ele pretende ser, poderia censurar lá nos Estados Unidos, na China, não há como fazê-lo, né? Mas ele quer ir além de censurar os veículos de comunicação, que o controle é isso. E já houve uma tentativa brando ali, através de Franklin Martins, na presidência da República, como ministro das Comunicações, tentou fazer esse controle, né? Não conseguiu aprovar no Congresso Nacional. E aí Lula vem batendo nessa tecla. Além dos veículos de comunicação, ele acresceu aí a internet. Quer censurar a internet, ou seja, o pensamento moderno, a verdadeira nova maneira de se comunicar. E o presidente Jair Bolsonaro já deu o contraponto. Diz que não quer nenhum controle, quer a internet livre, assim como os veículos de comunicação que batem o dia inteiro nele, mas ele quer os veículos livres e também ele quer, evidentemente, a liberdade para se defender, e ele se defende através de alguns veículos de comunicação e da internet. Mas olha, presta atenção aqui, Vitor, que não é só esse ponto que está sendo discutido e já mostra a clara divergência. O Lula quer recuar na legislação trabalhista e voltar a dados antigos antes da reforma trabalhista. E o presidente Jair Bolsonaro disse que não quer isso, não quer recuar na reforma trabalhista. É outro ponto importante que o empresário deve ficar de olho. Queremos ouvi-lo também, Guilherme Fiuza. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor Brown, José Maria Trindade, Ana Paula Henkel, mestre Augusto Nunes. Boa noite a todos. O Lula, quando falava em regulação de mídia, e o PT, isso sempre foi uma obsessão do PT, porque se você é medíocre e desonesto, te resta o autoritarismo. A liberdade não te favorece.
Mas lá atrás a ideia era regular isso que ele mesmo falou aí, a imprensa escrita, né? Os grandes jornais e revistas brasileiros, outrora grandes, né? Emissoras de televisão, eles sonhavam com esse negócio. O autoritarismo é a arma do incompetente, né? É uma equação bem simples. Então, lá atrás ele falava desse tipo de controle, né? Pegar, interferir nas grandes empresas capitalistas, né? Induzi-las a enaltecer essa conversa fiada de revolução que eles sempre tentaram, e o governo Lula tentou fazer isso até contrabandeando essa medida num pacote de direitos humanos, eu lembro muito bem, tentando fazer censura prévia, fingindo que isso era uma proteção aos direitos humanos, que é uma prática que hoje está absolutamente em voga de outras maneiras. Hoje, o controle de mídia, a regulação de mídia é completamente outro, porque essa grande imprensa daquela época, ele não precisa mais controlar, porque essa está na mão dele. E não na mão dele porque ele seja um patrocinador ou ele seja um chefe político dessa imprensa. Ela está com ele porque ela virou um consórcio. Ela desistiu de ser imprensa, desistiu da concorrência e parece ter desistido também da democracia. Que é botar alguém lá que quebre o sistema normal de representação que o atual consórcio, a antiga imprensa, detesta. Tanto que as manifestações gigantescas de rua de 2021, ou as primeiras a imprensa fingiu que não viu, ou depois ela disse que era ato antidemocrático e ela fez isso com a maior cara de pau. Então é claro que o Lula é um candidato que serve muito bem a uma imprensa que mudou para esse tipo de diretriz. Agora, essa conversinha dele aí é uma preparação para a corrida eleitoral, sem dúvida alguma, porque o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, já está fazendo isso. Essa alegação de fake news, de onda de ódio, por exemplo, o Lula é um criminoso, foi condenado e foi descondenado naquela manobra do STF. Evidentemente que numa campanha eleitoral isso vai ser trazido. Todos os críticos de bom senso e de honestidade e de boa-fé vão apontar os crimes do Lula, que não desapareceram no éter, né? Eles existem, mas uma manobra o reabilitou. E esse controle que o Lula sonha e que o STF, em parte, já pratica, possivelmente vai desclassificar, embargar essas coisas que eles fazem, embargar, cancelar, suprimir, eliminar, né, quem fale que ele cometeu crimes. Você, Ana Paula Henkel, que nos diz dessas declarações, a fala é nova, mas a ideia não tanto, né, Ana? Preocupante essa nova aparição de Lula? Boa tarde, Ana. Boa noite para vocês aí no Brasil. Vitor, boa noite, Zé, Fiuza, mestre, Augusto Nunes, e boa noite à nossa audiência maravilhosa. Olha, eu vou iniciar aqui o meu comentário, Vitor, com uma frase brilhante aí do Fiuza, né? O autoritarismo é a arma do incompetente. E é exatamente isso que nós estamos vivendo dentro dessa pandemia. Aliás, eu acho que eu diria até desde 2018, né? Desde a presidência aí, quando o presidente Bolsonaro foi eleito. Então, estamos vivendo exatamente esse autoritarismo e a pandemia exacerbou ainda mais essas mãos desses tiranos. Agora, Lula falando de civilidade é inacreditável, né? Agora, eu vou ter que concordar com o Lula, Vitor, quando ele diz que ele foi uma vítima, sim, né, das redes sociais, da censura, das mentiras. Ele foi uma vítima, sim, porque o que acontece agora em qualquer lugar do Brasil, com qualquer político, tem accountability, as pessoas têm a informação na palma da mão, em pouquíssimos minutos, as coisas são desmentidas numa velocidade que antes esse tipo de político como Lula e seus asseclas não tinham, né? Eles não tinham o controle aí eles tinham o controle da informação, mas não tinham o controle do que a população digeria. E hoje a população escolhe o que quer digerir. Então, muita gente, né, questiona, fala assim, nossa, os números da Jovem Pan, os números dos Pingos, são uns números tão bons em audiência,
E muitas vezes eu falo, é porque a gente simplesmente não coloca aí do outro lado o nosso espectador, o nosso ouvinte, como aquele que tem que simplesmente engolir o que a gente tem que falar e acabou. Aqui há debate, a gente traz as hard news, as notícias, e a gente troca ideia com o nosso ouvinte, com o nosso espectador. A gente não simplesmente julga a inteligência como uma inteligência inferior do nosso espectador. E é isso que o Lula faz. Ele simplesmente acha que ele tem que regular, porque hoje a verdade incomoda. Então, na verdade, o Lula ele não quer regular as mentiras que possam ser circuladas na internet. Ele quer regular as verdades que são escancaradas aí. E, para finalizar, Vitor, já há um controle da mídia, a verdade é essa, né? Já há um controle, principalmente aí, por Alexandre de Moraes, que prendeu o CEO de uma rede social no Brasil, deteve no aeroporto de Brasília um cidadão norte-americano, CEO da Getter, uma rede social, uma mídia, né, onde as pessoas ali colocam o debate em público, e simplesmente pediu que, eu não sei se vocês lembram, ele simplesmente pediu, dentro ali da investigação do inquérito dos policiais federais que abordaram o senhor Jason Miller, que ele apresentasse os nomes dos 250 mil usuários da rede na época. Agora os números já são bem maiores que esse, dos usuários no Brasil. Então já há esse controle da mídia. Já há aí a derrubada de perfis que apoiam o presidente, de perfis de direita, de perfis que questionam a vacina, o lockdown, as urnas eletrônicas, não pode mais questionar. Então, as perguntas que são incômodas hoje, dentro aí desse universo do consórcio que empurra essa espiral de silêncio que o Lula tanto quer aí colocar como oficial, essa censura já acontece. E a opinião agora é de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, grande Vitor, compadre Zé, meu irmão Guilherme, minha querida parceira Ana Paula. Boa noite a você que nos acompanha. Os americanos, como bem sabe a Ana Paula, resolveram esse problema em dezembro de 1791, né, com a primeira emenda na Constituição Americana. Ali está escrito o seguinte: o Congresso não pode aprovar qualquer lei que restringe a liberdade de expressão e liberdade de imprensa, ponto. É isso que esses democratas, bota aspas nisso, do Lula, deveriam levar pela proa. Aí eles ficariam sossegados, que vem com controle social da mídia. Agora, regulação da imprensa. Essa palavra aí não quer dizer nada, tá? É aplicada errado. O Lula não sabe português, tá? O que ele quer dizer com isso aí? Censura. Censura é o que parece censura, tem jeito de censura, cara de censura, é censura. Pode escolher o nome que quiser, o codinome que quiser. Pois bem, ele diz que é perseguido pela imprensa desde 2005. Não, em 2005, numa conversa com ex-apresentadores do Roda Viva, de que eu participei, tá aí na internet, aí o vídeo para provar a verdade, para mostrar a verdade. O Lula, pela primeira e última vez, em dezembro de 2005, ele tentou falar sobre mensalão, foi completamente desmoralizado. De lá para cá, ele disse que, na própria entrevista, ele já fazia esse resumo. O mensalão, uma hora ele fala que não existiu, ele foi traído, é um erro, é um crime dos outros, é uma trama. Quem tem mais de uma versão não tem nenhuma tese capaz, tem um argumento capaz de absolvê-lo. Ele é culpado, era culpado do mensalão, como foi culpado pelo Petrolão. Então não é que de 2005 para cá a imprensa o persegue. De 2005 para cá ele foge da imprensa, como disseram já aqui, para escapar das verdades sobre ele. Ele jamais disse uma palavra sobre a Rosemary Noronha, para dar um exemplo. Jamais. E esse caso aconteceu em 2010, se eu não estou enganado. Já faz algum tempo. Né? Ele não quer falar porque ele é criminoso, ele é ladrão e ele não tem argumentos. Ele consegue convencer ministros do Supremo, né, que estão lá para ser convencidos aí por qualquer bandido.
né? Ele não consegue convencer os homens de bem. É por isso que está fugindo também da campanha. Agora, que país censura a imprensa? Cuba e Venezuela. É mais um indício, entre outros, né? Entre outras ditaduras. Só ditadura pode censurar a imprensa. Quem decide se a imprensa é boa ou não, se merece ou não ser lida, é o leitor, é o povo. Agora vem o Lula, um analfabeto funcional, decidindo o que o povo pode ler, né? Que notícias podem chegar ao povo. Primeiro, ele precisa ser alfabetizado. Segundo, ele precisa saber coisas básicas, como, por exemplo, que o Brasil é vizinho da Bolívia. Porque se depender dele, o noticiário geográfico, por exemplo, ele vai dizer que Napoleão, histórico também, Napoleão invadiu a China, coisas desse tipo. Então, o Lula não tem conhecimento suficiente, autoridade suficiente, moral para isso, e tem uma capivara que desobriga o Lula de dar palpite sobre coisas aí de quem gosta de ler ou de quem gosta de se informar. Tá? Vai ser dito tudo que ele fez, vai ser lembrado tudo que ele fez, queiram ou não os jornais que o apoiam e que hoje parecem majoritários, vai ser dito tudo durante a campanha eleitoral também. Vamos ver como é que ele se sai ao fim desse resgate da memória brasileira. Você chamou, Ana? Só para fazer aquele complemento que nós vamos repetir aqui até a eleição, que eu acho que é importante a gente repetir. Se um candidato desse, né, um candidato corrupto, que foi condenado em várias instâncias, que aí numa manobra do STF foi solto, né, um político aí de estimação foi solto, se ele diz com todas as letras que vai regular a mídia, imaginem os 2 ministros que esse candidato eleito vai colocar no Supremo Tribunal Federal em 2023. Se já estamos do jeito que estamos, com essa composição no STF, imaginem 2 ministros pela mão de Luiz Inácio Lula da Silva no STF. Segura.